Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Quem aqui já usou computador há 25 anos atrás, já tinha acesso a computador? Era mais ou menos assim. Você ligava e tinha que esperar. Depois que ele ligava, então, ele ia passar todo o sistema. Aí, se você quisesse algum programa, geralmente tinha que colocar um disquete, tinha que esperar. Hoje nós estamos tão acelerados que 30 segundos parece um mega tempo. Está percebendo isso? A coisa mais difícil hoje é aquietar-se diante de Deus. E a voz de Deus só pode ser ouvida quando a minha voz interior se cala. E esse é um dos motivos pelos quais nós devíamos gastar o máximo possível de tempo em oração. Porque quanto mais você enche os ouvidos de Deus com a sua voz, mais você esvazia o que está dentro de você. E quanto mais você esvazia o que está dentro de você na presença de Deus, mais habilitados ficarão os teus ouvidos para discernir e ouvir a voz de Deus. Falar demais com as pessoas, a Bíblia diz que é tolice. Falar demais com Deus é andar pelo caminho da sabedoria e do revestimento de poder. Só em Deus, para nós encontrarmos um pouco de quietude interior. Fora dele, está impossível. Nesta manhã queremos falar sobre segurança só em Deus. Salmo de número 125. Se você não abriu ainda, por favor, abra a sua Bíblia. Segurança só em Deus. Está escrito: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem e os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amado Deus, bendito e poderoso Pai, obrigado porque a história da humanidade com o Senhor não começou do nada e nem se fundamenta do nada, mas na Escritura Sagrada que o Senhor deixou como um testamento para cada um de nós. Obrigado, Deus, porque existe um povo predito na Tua Palavra, descrito na Tua Palavra, que existe até hoje, contrariando toda a lógica humana. Bendito seja, Deus, o Teu nome, porque quando tudo diz que não, é a Tua voz que nos encoraja a caminhar. Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Obrigado porque só o Senhor é Deus, e o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, e nós estamos aqui nesta manhã porque reconhecemos a Tua grandeza e o Teu poderio. Obrigado, Pai, porque podemos já chegar a Ti, sabendo que o Senhor não lança fora de mãos vazias todos que se aproximam reverentemente da Tua presença. Continue falando conosco, ó Pai, nessa porção da Tua Palavra, nos ajudando nesses dias a encontrar em Ti aquilo que não podemos encontrar em nenhuma outra pessoa e nem em nenhum outro lugar. É a minha oração, poderoso Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Antes de começar a ministração, quero convidar você para fazer um exercício. Tem alguém aqui que tem problema nos joelhos e não pode se ajoelhar? Se você tiver, eu vou orar por você, você já vai ser curado agora para poder ajoelhar. Tem alguém? Não? Vamos ficar de pé então? Você tanto pode se ajoelhar virado para cá,
como você pode virar para a sua cadeira, que é melhor. E aí juntos nós vamos orar. Eu vou orando aqui, você vai concordando aí. Jesus diz que o que dois ligarem na terra será ligado nos céus. Só de estar nessa posição, nós estamos dizendo: o Senhor é grande e eu sou pequeno. O Senhor pode tudo e eu quase nada. Mas na força do teu poder, no nome de Jesus, em posição de reverência, podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece sobre a face dessa terra. Pai, nós nos colocamos de joelhos diante da tua presença, para clamar principalmente pelas vidas que estão abarrotando os hospitais da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Conhecidos nossos, Deus, estão internados, pessoas conhecidos nossos estão internados, e nós suplicamos a Ti nesta hora: Deus Todo-Poderoso, move-te em favor das vidas que foram atingidas por esta praga. Que aconteça na nossa cidade, ó Deus, nessa semana, algo inexplicável, Pai querido, que os hospitais comecem a ser esvaziados, que os médicos fiquem estupefatos sem saber o que está acontecendo, que a Tua mão comece a varrer dos pulmões a contaminação, que as Tuas mãos comecem a varrer dos pulmões a compressão, que o Senhor comece a queimar de modo inexplicável e assombrosamente maravilhoso, ó Deus, essa praga que está acometendo tanta gente. Começa, Pai, pela nossa cidade, algo inexplicável, e vai estendendo, ó Deus, pelo nosso estado e pela nossa nação. O Senhor é poderoso para fazer. Está escrito que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar, conforme o teu poder que já opera em nós. Então nós estamos aqui pedindo: Deus, opera esse impossível, opera essa maravilha, opera este sinal, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Poderoso Deus, leva-nos ao sobrenatural. Poderoso Deus, ilumina o nosso entendimento, o nosso racional, para que sejamos homens e mulheres que creem que o Senhor de fato e de verdade pode agir em resposta ao clamor do povo que se chama pelo teu nome, do povo que anda em arrependimento na terra, do povo que espera e confia no Senhor. Pai, continue guardando os nossos pais, nossos tios, avós, como por bondade e misericórdia o Senhor tem feito até aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, tem nos privado, tem nos livrado. Bendito seja o teu nome, Deus, porque para a maioria de nós a praga não chegou, e onde ela chegou, graças à tua bondade e aquilo que a ciência também tem desenvolvido, nós temos vencido até aqui. Nós te adoramos por isso, Deus Altíssimo. Oh Deus, ajuda-nos a nos compadecer e conclama-nos, atraia-nos aos teus pés, ó Pai, para continuarmos clamando, para que aquilo que só o Senhor pode fazer seja manifesto sobre nós, entre nós e através de nós, ó Pai, a nossa oração como igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Se Ele pode, nós temos que clamar, temos que pedir, e vamos aguardar as notícias. Muito bem, literalmente, nós vivemos dias terríveis. O perigo nos cerca por todos os lados. Não há como se esconder. As notícias chegam mesmo que você não queira saber delas. Eu conheço muita gente que evita todos os meios de comunicação, mas até quem evita todos os meios de comunicação, a notícia chega aos ouvidos. Principalmente as más notícias chegam aos corações. Nós, de fato e de verdade, vivemos dias terríveis. Não tem como se esconder. E nesses dias, as notícias, as falas, aquilo que entra através dos olhos e dos ouvidos, é o que mais está atormentando o ser humano.
nos nossos dias, a fé se tornou tão necessária quanto nos dias onde não havia comunicação instantânea. Já houve um tempo que a comunicação andava a passos de tartaruga, e na sua maior velocidade, como por exemplo nos tempos bíblicos, na velocidade dos cavalos. Nos nossos dias, a fé se tornou tão necessária quanto nesses dias, onde se marcava o tempo pela marca do sol. Hoje, nós temos acesso até os milésimos de segundos, em qualquer celular comum. Nesses dias, a mística, o misterioso, a força do além, era vista como a maior força. Então, mesmo o exército mais poderoso, antes de sair para a guerra, sacrificava ao seu Deus, porque aquilo que o homem não via, era principalmente o que regia a sua vida. A fé estava presente na vida de todos, ainda que não fosse a fé na pessoa certa, mas os seres humanos se moviam por fé. E na versão King James, que muitos de nós usamos, herança do pastor Walter para nós, no versículo 1, diz assim: todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte Sião. Na versão que nós lemos diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Os que confiam. Aqui James, usando sinônimos, deixa mais claro o que é confiar. Os que depositam absoluta fé. O que é absoluta fé? Absoluta fé é eu confio e ponto. Aconteça o que acontecer, eu confio. Não aconteça nada, eu confio. Se eu tenho a promessa de que vai acontecer, eu confio. Se eu confiei e não aconteceu, eu continuo confiando. Absoluta fé não tem nada que possa me impedir de continuar crendo e nem de crer. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte Sião. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes zombaram de você? Por você ser crente? Ou por você ter se tornado crente? Não acredito. Ah, não. Vai me dizer que você também foi pego? Fizeram lavagem cerebral em você? Eu não acredito. Você vira casaca? Agora é crente? Não. A fé descomprometida, a fé na tradição dos pais, essa nunca incomodou ninguém, não incomoda ninguém. Mas quando você professa a fé em Jesus Cristo de Nazaré, aí a coisa muda. Você pode até ter andado a sua vida inteira com Jesus pregado na cruz, pendurado no seu pescoço, nunca incomodou ninguém. Mas quando você diz: eu confessei Jesus e entreguei a minha vida para Ele, incomoda todo mundo, até mesmo quem te deu Jesus que está pendurado na cruz. A fé que parecia ser algo ultrapassado, fora de moda, está de novo na boca das pessoas menos prováveis. Aqueles que achavam que jamais de novo iriam precisar de Deus, estão clamando por Ele. Os que estão mais distantes de Deus são aqueles que, por causa de um outro Deus, também acham que não precisam dele. Eu não sei se você sabe, mas desde que essa pandemia começou, os bilionários estão mais bilionários ainda. Porque na terra, tudo se resume em comércio, até mesmo a fé. Na maioria das casas de oração, a fé se tornou negócio, comércio. Mas a fé que estava ultrapassada, que para a maioria não serve ou não servia para nada, agora
está sendo professa, proclamada. Nós precisamos de Deus. Quem tem ouvido isso? Da boca das pessoas menos prováveis. Até a turma da ciência médica, cuja maioria não consegue acreditar em Deus, mesmo estudando as minúcias do corpo humano. A maioria daqueles que não se lembram de Deus, desde que saíram da casa dos pais e agora são semideuses da ciência médica, no seu dia a dia, ultrapassados do cansaço, dominados pelo estresse, estão pedindo oração nas mídias sociais. Quem tem visto isso? O ser humano está voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Da consciência de dependência absoluta de quem? De Deus. O Deus que até agora ninguém nunca viu. É tão real o que eu estou compartilhando com vocês, que falando do país mais emergente dos nossos dias, todo mundo sabe qual é, né? O país mais emergente dos nossos dias. É o país para onde todos os outros países capitalistas se direcionaram para ter serviço de mão de obra barata, escrava. Todos os países emergentes levaram as suas indústrias para essa nação. E essa nação, a preço do sangue do seu povo, acolheu toda a tecnologia. E agora ela está fazendo o que ela bem quer com todos os países. Nessa nação, lá do norte da Ásia, a fé é combatida à força. No nosso país, aquilo que combate a fé está disfarçado de preocupação com o pobre, com direitos humanos, e o ser humano vai ficando cada dia mais desumano nas suas pautas. Lá nessa nação, a fé é combatida claramente, escrachadamente. Quem rege a nação é o partido? Na China, a oposição à fé cristã é absoluta, estampada e anunciada. Para você ver como Deus é grande e como a fé nesses dias é emergente. Sabe onde a igreja de Cristo mais cresce nesses dias? Na China, onde as pessoas podem ir para um pelotão, para um paredão de fuzilamento, por negar o partido, que é a religião da nação. Quem está me entendendo? Dê um sinal. Jesus conta uma parábola onde ele diz que um homem tinha um tesouro, mas ele encontrou um tesouro maior, e ele vendeu tudo o que ele possuía para adquirir aquele tesouro. E você e eu sabemos que Deus deu o que Ele tinha de melhor para que você e eu possamos ter fé e assim possuí-lo. E acima de tudo, sermos possuídos por Ele. Nós vivemos dias em que não basta mais só ter fé para possuir Deus. A nossa fé precisa nos levar a nos deixar sermos possuídos por Deus. Porque Jesus disse que se o Pai não abreviasse os dias, não encontraria ninguém com fé. Fé para acreditar, está sobrando por aí. Fé para buscar alguma coisinha, está sobrando por aí. Agora a fé que salva é aquela que anda, que me leva a andar no caminho estreito e apertado que conduz para a vida. E é essa fé que eu e você, que nós precisamos cultivar nos nossos corações nesses dias. É uma fé capaz de negar o que eu estou segurando com as mãos, mas de não negar o Deus que os meus olhos nunca viram, que as minhas mãos não podem apalpar, mas que faz toda a diferença onde eu não posso tocar, dentro de mim.
Vou repetir. É tão real o que nós estamos falando, que o país mais emergente dos nossos dias, onde a fé é combatida à força, é exatamente o lugar onde, pela fé no Deus invisível, a igreja mais cresce hoje. Existem outros lugares onde a fé é perseguida, mas professam fé em outras pessoas, divindades. Mas nesse país não se professa fé em divindade, professa fé no partido político. Não há como negar que nos nossos dias muitas pessoas podem se cercar de todo um aparato biotecnológico para se prevenir, para se proteger e até para combater as pragas desses dias. Porém, até mesmo essas pessoas que têm acesso a todo esse aparato acabam abaladas interiormente. Sabe por quê? Porque na ciência, nos aparelhos, nas ferramentas ou nos remédios criados pela inteligência dada por Deus ao ser humano, não tem nada capaz de estabilizar a alma. Tem gente mega ultra protegida, com tudo para viver mais do que bem, mesmo em época de pandemia. Mas tem um mal acometendo a humanidade, que não tem biociência, biotecnologia, aparelho, ferramenta ou remédio capaz de resolver. O mal do século, depressão, ansiedade aguda, síndromes, medos, não se intimidam e nem respeitam títulos, contas bancárias recheadas, sobrenomes nobres. O mal invisível só se sujeita ao poder do Criador dos céus e da terra. Vou repetir: o mal do século, depressão, ansiedade crônica, síndromes, as mais variadas, medos, não se intimidam e nem respeitam títulos, contas bancárias recheadas, sobrenomes nobres. O mal invisível só se sujeita ao poder do Deus Criador dos céus e da terra. Salmo 125, versículo 2, na versão King James. Assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. Eu não sou adorador de Israel, e já disse aqui várias vezes que não sonho em pisar a terra santa. A nova Jerusalém, eu anseio nela estar. Nessa velha, não tenho nenhum afã, nenhum desejo. Eu ouço dizer que quem vai para lá fica mais santo, mas quase todos os pastores que eu conheço que pisaram lá ficaram mais metidos, mais cheios de si, porque eles pisaram na terra santa, lá onde Jesus pisou e mataram ele. Mas é curioso que Deus tem algo com aquele lugar. Mas Jesus também já disse que não é em Jerusalém nem no Monte Gerezim que Deus deve ser adorado, porque agora o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram no Espírito, sujeitando-se ao Espírito e andando segundo a palavra revelada e inspirada pelo Espírito. Mas o Senhor diz que Ele quer proteger a sua vida e a minha, como Ele protege Jerusalém. Em torno de Jerusalém tem outras montanhas, se não me engano 7 ou 8. E naqueles dias onde não tinha míssil, avião,
aquelas montanhas protegiam a cidade dos inimigos. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você é que nós estamos cercados pela proteção dEle. Para você usufruir dessa proteção, Ele já fez de tudo. O que eu e você precisamos fazer é desenvolver uma fé, aqui Ele já nos deu, para não apenas possuí-lo, mas nos deixarmos ser possuídos por Ele. Deixar que Ele de fato e de verdade guie a nossa vida, nos conduza, deixar de fato e de verdade que Ele nos ajude a nos esvaziarmos do nosso eu, porque o meu eu combate com a vontade de Deus, o seu eu combate a vontade de Deus, porque o nosso eu nos engana. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Segurança só em Deus. Como nunca antes, Deus está voltando a ser imprescindível. Assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. Linguagem metafórica. Quem é que está à sua volta te protegendo, segundo o testamento que foi deixado para você, você sabe? O Espírito de Deus mora dentro de você, para te revestir de poder, para você ser testemunha. E não tem como ser testemunha sem viver a verdade, porque testemunha falsa não tem eficácia. O Espírito de Deus vem morar dentro de nós para nos dar poder, para vivermos a vontade de Deus. Quando vivemos a vontade de Deus, nos assemelhamos a Cristo e temos poder para testemunhar. Porque você só tem poder quando você vive aquilo que você vai testemunhar. Você só tem poder quando aquilo que você proclama é o que você vive. Quem está acampado ao seu redor? Pergunta aí para o seu vizinho, quem está acampado ao seu redor? As montanhas? O mesmo salmista que foi inspirado para registrar essa linguagem metafórica também escreveu: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem da montanha que cerca Jerusalém, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Senhor que fez os céus e a terra inspirou o salmista a escrever aquilo que está revelado lá em Hebreus, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O que é temer a Deus? Temer a Deus é não praticar aquilo que eu sei que o desagrada. E aí eu preciso falar porque está vindo aqui toda hora. Uma das coisas que mais desagrada a Deus é o mau uso da língua. O salmista disse: Senhor, coloca um anjo para guardar os meus lábios, para eu não pecar contra ti. O sábio escreveu: até o tolo, quando fica de boca fechada, passa por sábio. E Jesus ensinou: cada palavra que sai da boca do ser humano, ele vai ter que dar conta diante de Deus no dia do juízo. Pelas suas palavras você pode ser salvo ou condenado. Jesus está dizendo que mesmo quem foi lavado, remido e purificado no sangue dele, pode anular a obra do Calvário através das palavras que saem da boca. Mas até da sua língua Deus te livra, se você estiver disposto a deixar Ele acampar-se ao seu redor, não com montanhas, mas com anjos, que são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Estou falando de anjos, ser espiritual mesmo, mas existem os outros anjos que Deus coloca para nos ajudar, os pastores, os discipuladores, pessoas que têm coragem de falar para nós a verdade,
Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Vou ler mais uma vez para você. Assim como um colar de montanha cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. Deus amava Israel porque Israel merecia ser amado? Não, Deus escolheu Israel. Deus ama você porque você merece ser amado? Não, porque Jesus nos escolheu e nós nos entregamos para Ele. Escolhidos por Jesus e entregues a Jesus, há um testamento que diz que nós temos direito de sermos guardados pelos anjos de Deus, protegidos pelos anjos de Deus. Agora, transformados é só em sujeição ao Espírito Santo. Como explicar que uma filha única, de 29 anos, arquiteta formada, de casamento marcado, com um engenheiro formado, com um apartamento dos sonhos, numa das melhores cidades de São Paulo, preparado para que eles morassem, andando nos melhores carros que a tecnologia pôde fabricar, ambos lindos, os dois de família tradicional bem estruturada. A moça, na tarde da semana passada, pula do 13º andar. E quando ela está descendo, a mãe está chegando no prédio. E a mãe pega a filha nos braços, tendo os órgãos da filha todos saídos pela genitália feminina. A mãe pega a filha nos braços e diz para a filha: fala comigo, minha filha, volta a respirar, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha. Como explicar que uma filha única de 29 anos, que tem tudo o que um ser humano pode desejar, inclusive pais abençoados, pais queridos, como explicar? Esse é o mundo que você e eu estamos vivendo, onde só existe um lugar de segurança, e esse lugar não é no meu diploma, não é se eu tenho ou se eu não tenho o melhor apartamento, o melhor carro, até mesmo os melhores pais, é em Deus. Nos dias que estamos vivendo, não basta mais sermos pessoas direitas, corretas, que cumprem seus deveres como cidadão da polis, como cidadãos da cidade. É preciso dobrar a serviço, é preciso baixar a cabeça, colocar-se de joelhos diante do Deus Criador dos céus e da terra, reconhecendo a nossa limitação e o tamanho da sua grandeza. Não basta, amados irmãos, ser pessoas corretas, crentes direitos, que quase não fazem nada errado. É preciso se humilhar, dobrar a serviço, se livrar da dureza de coração, de achar que é bom, que sabe muita coisa. A Bíblia diz: humilhe-se diante da poderosa mão de Deus e Ele vai te segurar, Ele vai te levantar. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não queira ser bom, queira ser servo. Não dispute saber mais do que ninguém, dispute servir melhor do que qualquer pessoa. Abra a mão do seu direito e Deus estabelecerá o seu direito. Prossigamos sim cumprindo nossos compromissos, completando nossas tarefas, realizando coisas, mas com a plena consciência de que só escondidos nas profundezas da fé, no Deus invisível, é que você e eu conseguiremos transpor as barreiras, vencer as batalhas e transpor as montanhas de adversidades em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como parar, mas tem como estar no centro da vontade de Deus, quer comendo, quer bebendo ou fazendo outra coisa qualquer.
2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. O principal lugar do fracasso hoje, na vida do ser humano, é a sua mente, é a alma. E para a mente e para a alma, não existe nem vai existir antídoto. Existe anestesia, que tira do ar, que rouba a consciência. Só Deus é capaz de equalizar e equilibrar a sua e a minha vida. Só Deus é capaz de nos levar ao equilíbrio sem arrancar a nossa identidade. Só em Deus é possível vencer a praga, cuja vacina, graças a Deus, chegou, e principalmente os mais idosos já estão a recebendo, mas até mesmo os idosos não podem ser equilibrados de dentro para fora, senão pelo Deus Todo-Poderoso. E até mesmo boa parte dos idosos já são vítimas da tecnologia midiática. E até mesmo os idosos que antigamente passavam mais tempo com Deus, ainda que fosse rezando o terço, agora passam mais tempo vendo vídeos no YouTube. E Deus só em casos extraordinários. Quem está me entendendo? Segurança só em Deus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não pense que você vai conseguir sozinho se equilibrar. Não acredite que você vai chegar num lugar pela força do seu braço, mas deposite fé absoluta no Deus que pagou pela sua vida, morrendo no seu lugar na cruz do Calvário. Fique de pé no nome de Jesus. E a promessa desse Deus é que, assim como um colar de montanhas cerca Jerusalém, essa que vai ser torrada, porque essa vai deixar de existir. A Escritura diz que vai descer a nova Jerusalém do céu. Mas enquanto o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó mantém a Jerusalém natural de pé, mesmo sendo cercada por inimigos, assim o Senhor vai manter a sua e a minha vida de pé, porque nós depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo de Nazaré. Junto comigo, levante uma de suas mãos, se você puder. Pai, livra-nos, Senhor, de dependermos de nós. Livra-nos, Senhor, de dependermos da nossa fé evangélica. Nós queremos depender da fé no Evangelho, porque o Evangelho é o Senhor encarnado, é o Deus Emanuel. Pai querido, que a nossa fé seja absoluta no Senhor, e que no momento do desequilíbrio, do desajuste, do desgosto, ó Pai, a nossa confiança esteja centrada em Ti, e a nossa confiança no Senhor traga para nós o equilíbrio, a equalização, a capacidade de deixar-se ser iluminado no cerebelo e raciocinar segundo a grandeza do Teu poder. Pai querido, que nesses dias as circunstâncias não consigam nos mover da Tua presença, que nesses dias, Deus Todo-Poderoso,
quando tudo estiver dizendo não, que cada um de nós que aqui estamos e aqueles que estão nos ouvindo através das mídias sociais, creiam que em Jesus de Nazaré recebem do Senhor o sim e o amém. Pai, ó Deus Altíssimo, dá-nos graça para encontrarmos força, para nutrirmos a nossa fé todos os dias, nos enchendo da Tua palavra. Dá-nos graça para encontrarmos forças para buscarmos o Senhor em oração, para sermos revestidos do poder, fundamentados na palavra do Senhor e revestidos do poder do Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, ser como o monte de Sião, inabaláveis, que venham os ventos, as tempestades, os tsunamis, as pragas, as maiores adversidades, mas que a nossa confiança no Senhor nos mantenha de pé, no centro da Tua vontade. Poderoso Deus, dê para cada filho e filha do Senhor aqui a convicção absoluta de como um Pai bondoso e amoroso e todo-poderoso, o Senhor tem interesse que nós andemos altaneiramente, de cabeça erguida em meio às dificuldades e aflições dessa terra, que o Senhor tem interesse, Deus, em manifestar também para a natureza o Teu poder através das nossas vidas. Capacita-nos, Pai, para confiar no Senhor, para depender do Senhor, para esperar do Senhor nesses dias de terror. É a minha oração junto com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ao sairmos daqui, Pai, sejamos guiados pela Tua poderosa mão, que onde colocarmos a planta dos nossos pés nesse dia, a Tua luz se manifeste, e que da nossa boca, Pai, saia apenas palavras de vida, palavras de vida, palavras de quem tem a vida fundamentada na rocha que é Cristo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Soquinho Gospel, paz do Senhor para todos.